Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43. A cura do filho de um oficial do rei. Irmãos, nós estamos pregando sobre cura. Eu estava olhando aqui as datas, desde o final, desde a segunda quinzena do ano passado, né? Faz muito tempo. Eu achava que nós tínhamos começado esse ano, mas já faz um bom tempo que nós estamos pregando curas e milagres. Eu creio que nesse período, né, muitas curas ocorreram aqui dentro. Eu creio que muitas pessoas foram curadas no seu coração, na sua alma, na sua casa. Eu creio que Deus operou. E nós vamos continuar essa série de pregações, e hoje nós vamos falar sobre mais uma cura, que é a cura do filho do oficial do rei, que está aqui na minha Bíblia assim, não sei como está na sua. Diz o texto: e 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde de água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, a exposição da tua palavra que será feita agora, será para o crescimento da tua igreja, será para a edificação do teu reino. Que os teus filhos e filhas tome essa palavra, guarde-a no seu coração e faça dela uma âncora segura para o seu caminhar. Espírito Santo, me usa segundo o teu querer aqui neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui esse texto. É um texto bem conhecido. E esse texto vai dizer, já começa nos informando qual era a missão de Jesus. Qual era a missão dele? Jesus vivia peregrinando, de vila em vila, de cidade em cidade. Jesus andava pregando o evangelho, ensinando, né, o caminho, né, do reino, o reino de Deus. E ele não parava, irmãos. Você vê que Jesus, o ministério dele foi de andar, de peregrinar, de pregar, e muitas vezes nós nos sentimos cansados, né? A irmã Fátima que costuma dizer: quando a gente faz a obra de Deus, pastor, a gente não se cansa. E é verdade. Você pode estar moído, você pode estar arrebentado. Quando você tem compromisso com o Senhor, você vem, você se alegra e você volta edificado. Amém? Então esse homem, então Jesus, ele saiu dali da região da Judeia e ele foi para a Galileia. Como nós sabemos, são 2 grandes regiões, né? Judeia não é cidade, Galileia não é cidade, são regiões. Então Jesus saiu de uma para outra. Talvez ele estava
evitando o confronto com os seus perseguidores. Estava evitando mais confronto porque ele precisava ganhar tempo para que o reino, fosse se expandindo, para que a palavra fosse sendo pregada. Então, nós vamos ver, começo desse texto, versículo 44, diz assim: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Vamos entender isso aqui, Às vezes, nós não entendemos o que Jesus está dizendo no texto, mas ele está ligando uma coisa com outra, Quando Jesus chegou ali, ele foi bem recebido dessa vez. Ali onde? Galiléia, Vamos situando o texto. Vamos se situando aí dentro da história. Quando ele chegou na Galiléia, foi bem recebido. Por quê? Porque os galileus já tinham visto o que ele fizera antes em Jerusalém. Quando ele esteve lá, em uma das festas que ele celebrava durante o ano. Deuteronômio 16, versículo 16, ele nos informa que todo judeu, durante 3 vezes ao ano, ele subia até Jerusalém para comemorar algumas festas, E nessa subida de festa, Jesus sempre ia. E as festas que eram comemoradas ali, eram 3, as festas das semanas, a festa dos tabernáculos e a festa dos pães ázimos, que é também chamada de Páscoa. Então o texto não diz qual foi dessas 3 festas em que Jesus operou milagre, mas todas que ele ia, Jesus sempre operava milagre. Jesus sempre dava algum sinal, ele sempre se mostrava. Quando o seu ministério começou a fluir, Jesus saía e a intenção dele era essa mesmo. Era curar, era fazer com que as pessoas compreendessem o plano de salvação. É interessante, Eu estou dando aula de quinta-feira para os 4 que vão se batizar, aliás, 2, pela fé eu estou crendo que será os 4, Pela fé eu creio que será os 4. E eu falei para eles um fato interessante que fala aqui em João capítulo 4 também. Se você voltar no comecinho aqui, primeiro versículo de João 4, vai dizer uma coisa muito interessante, E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galiléia. Então você vê aqui ele se movendo de novo, já no comecinho, da Judeia para Galiléia. Então o fato interessante é esse: Jesus, ele não veio para batizar. Jesus, ele veio para pregar o evangelho, para anunciar a salvação. Assim como ele não veio para operar curas, milagres, simplesmente isso. Faz parte do ministério dele. Mas Jesus veio para anunciar o reino de Deus. E não só isso. O reino de Deus, irmãos, é viver, que você entenda, que nós devemos viver dentro dessa esfera espiritual. Viver as coisas de Deus, pensar nas coisas que são do alto, como o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas de cima e não das da terra. Então muitas vezes a gente fala, que bom que eu estou seguro, estou salvo, Que bom que eu estou seguro, estou salvo e agora é só alegria, mas você não foi salvo para isso não, você foi salvo, mas já para você viver o reino de Deus aqui na terra, para você testemunhar, para você ser luz aqui na terra. Então, o texto já começa informando, olha, Jesus foi bem recebido desta vez. Por quê? Porque Jesus disse, o profeta, todo profeta tem honra. Eu estou falando com minhas palavras, ele falou de outro jeito. Todo profeta tem honra, menos dentro da sua casa, ou na sua pátria. Você pode perceber, dentro de casa, dentro da sua família, as pessoas não te ouvem. Porque você é prata da casa. Porque você é aquele arroz com feijão que o povo está acostumado a te ver. Não tem profeta sem honra a não ser dentro da sua casa ou na sua pátria. Assim era com Jesus.
Porque os galileus, quando Jesus nasceu, e Jesus cresceu ali ajudando seu pai, José, na marcenaria, fazendo o trabalho manual, como eu e você, todos nós trabalhamos, então, eles olhavam assim e diziam, tudo bem que ele prega a palavra, ele sabe bastante as escrituras, mas é o filho do carpinteiro. Então, durante muito tempo, Jesus foi conhecido como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro, o filho do carpinteiro. Então, aqueles galileus não valorizavam ele. Inclusive, irmãos, os da sua família. Inclusive sua parentela, seus irmãos. O texto vai dizer que os seus irmãos, eles não criam nele. E como é difícil, né, irmão, você pregar para a sua família? Você prega para os seus irmãos, eles desconversam, né? Eu já estou até pensando, agora mesmo nós vamos, em julho, nós vamos passar 10 dias ali que eu vou ver minha mãe, lá no Nordeste, que ela ficou um pouco, está fraquinha já, né? Está com 86 anos, então eu falei, bom, eu vou ter que ir lá. Nós vamos passar 10 dias só. E eu sempre fico pensando, quando chega lá eu vou pregar para a minha família. Mas, irmãos, é uma resistência muito grande. Porque as pessoas, elas sentam para conversar, brincar, comer um cuscuz com leite, comer aquelas coisas gostosas de lá, e aí a gente naquela risaiada toda, naquelas brincadeiras, quando você para você falar sério, as pessoas não querem, elas mudam de assunto. Não é? Não, vamos mudar, deixa isso para lá. Vamos conversar outra coisa, vamos continuar dando risada como nós estávamos, porque o mundo é assim, as pessoas querem provocar risos, alegria, buscar uma alegria exterior, quando na verdade nós temos que entender que a verdadeira alegria vem do Senhor. Amém? Então, Jesus veio dizer que um profeta não tem honra, e esse texto está em Mateus, capítulo 13. Jesus estava pregando as parábolas, né? Ele estava anunciando o evangelho, e quando ele entrou na sinagoga deles para ler a palavra, ele com muita sabedoria, né, como sempre, lendo ali, e as pessoas ficavam dizendo, se perguntando, quem é esse? Mas de onde é que ele veio tanta sabedoria, né? De onde veio tanta sabedoria? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Filho de José e de Maria ali da esquina, né? Então com a gente é assim também. Quem é Mateusão, né? Ah, Mateusão mora ali, na Viela B. Viela B é, Mateus, a sua? É a C, né? Na Viela C. Então ninguém dá crédito, né? Agora, quando a pessoa vai pregar em outro território, as pessoas já começam a valorizar. Ou quando a pessoa se torna, entre aspas, famosa, aí as pessoas começam a querer os créditos para ela, né? Jesus se tornou, digamos que, famoso, porque Jesus nunca quis fama, mas era impossível ele não ser reconhecido. Então, quando morava do lado deles, os camaradas nem ligavam, não dava a mínima, é o filho do carpinteiro. Quando ele começou a fazer milagre, esse aí é Galileu, tá vendo? É meu vizinho, esse aí, é meu, arruma até um parentesco, né? As pessoas são assim, as pessoas têm mania de querer ser parente, um primo, né, de uma pessoa que tem fama, aquele artista ali, o sobrenome é da minha família, foi, não sei, primo do meu pai, não sei de onde, até chegar numa parentela. Então, é mais ou menos assim. Então, era isso que Jesus estava dizendo. E isso me fez refletir, irmãos, essa semana. Essa semana eu fui mais uma vez no médico dos rins, né, que eu estou passando, e até falar para os irmãos aqui, né, já dar essa notícia para a igreja toda, eu fui encaminhado já para o pré-transplante, né, então, provavelmente eu vou entrar na fila, se aparecer algum rim, eu já vou estar lá, para, em nome de Jesus, receber um rim novo. Sem passar pela hemodiálise, porque a médica falou que, toda vez que eu vou lá, ela fala, você está muito bem, você está muito bem. Então, como ela vê que eu estou muito bem, ela falou assim, eu não vou te encaminhar para a hemodiálise, eu já vou te encaminhar direto para o hospital do rim, para ver se você entra na fila, né? E eu vou dando glória a Deus. Ela até falou assim, José, é bom porque você é um cara consciente, você é um cara que tem cultura, então você se cuida, né? Você está se cuidando. Eu falei, meu Deus, eu não me cuido tanto assim não, minha filha, isso é poder de Deus, né? E eu pensando comigo, isso é poder de Deus, é Deus quem nos sustenta, irmãos, é Deus que nos sustenta. Então, enquanto eu esperava passar no médico, enquanto não chegava a minha vez,
eu estava lendo um livro, estou lendo um livro chamado O Aprendiz de Jesus. Esse livro é tremendo. Eu comprei da outra vez que o pastor Felipe Pinel trouxe, ele sempre traz uns livros, e quando eu bati o olho naquele livro ali, comprei. É do Gary Moon, o ator dele, Gary W. Moon. E eu comecei a ler aquele livro, e eu fiquei a tarde inteira pensando naquilo que eu li. Tem um relato nele que vai dizer que no dia 8 de junho de 1942, C.S. Lewis, né? Eu sempre cito algumas frases aqui de C.S. Lewis, foi um teólogo muito conhecido. Nós sabemos que ele era ateu, foi ele que escreveu aquelas crônicas de Nárnia. Então, quando ele era ateu, ele passou um período da vida dele que ele não cria em Jesus, não cria em nada referente à salvação, essas coisas todas. Ele cria no Jesus histórico, não no Jesus que salva. Então, o ateu é mais ou menos assim. Então, ele pregou um sermão chamado O Peso da Glória. O Peso da Glória. Ele pregou esse sermão em Oxford. E esse sermão tem algo muito importante e digno da gente pensar, porque aquelas palavras não saíram mais da minha cabeça o resto da tarde. E diz assim, eu fiz um resumo com minhas palavras, porque ele escreve de um modo mais complexo, digamos assim. Vocês jamais conversaram com alguém que fosse um simples mortal, se ele falando. Mas é com imortais, pensa bem, ele falou, você jamais conversou com alguém que não fosse um simples mortal, mas é com imortais que nós casamos, brincamos, trabalhamos, estudamos, aprendemos. Levem desde o início umas às outras a sério, sem desrespeito, sem superioridade, sem presunção. E aí aquilo ficou no meu coração, né? E eu fiquei pensando naquilo. O que ele está dizendo, né? Respeite seu pai, sua mãe, respeite sua esposa, respeite seu vizinho, seu amigo, seu instrutor, seu professor, respeite até mesmo o desconhecido, respeite as crianças, porque você está diante de uma pessoa que não é qualquer pessoa, é um imortal, porque aquela pessoa tem a centelha de Deus no seu coração. O Danielzinho veio cantar aqui, e eu falei assim, tá vendo? Um grande homem de Deus. E às vezes a gente trata a criança com desrespeito, não dá atenção para o que eles falam, né? Já quer que eles encerrem logo o que tem para falar, e você está diante de um imortal, de uma pessoa. Nossas crianças, irmãos, por exemplo aqui, hoje elas são meras crianças, mas Deus já está vendo elas como missionárias, pastores, pregadores, engenheiros, advogados, grandes homens e mulheres de Deus. É isso que C.S. Lewis quis dizer. Você não trate comum qualquer pessoa. E aí ele falou assim, exercite a sua mente, o escritor do livro, aqui já é o Gary Moon falando, exercite a sua mente, passe hoje o resto da tarde, porque o livro ele não foi feito para ler de uma sentada só, é um capítulo por dia, né? Então você, tem hora que dá vontade de eu ler ele todo, mas eu fecho e me seguro. Já é para isso, para você pensar no que você aprendeu. E ele falou, passe o resto da tarde pensando, o resto do dia, toda pessoa que você encontrar na rua, diga assim, essa pessoa é um imortal. Irmãos, eu voltei da Santa Cruz, eu chorava. Eu olhava para as pessoas, eu dizia, essa pessoa é um imortal. Eu pensava, porque essa pessoa tem algo de Deus dentro dela. É a imagem e semelhança de Deus. E eu comecei, parece que aquilo me fez enxergar as pessoas diferente. E a gente fala assim, não, mas a Bíblia já falou isso, porque esse texto me faz lembrar de algo que foi falado lá em Filipenses, se eu não estou enganado. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Considere os outros superiores a si mesmo. Essa superioridade é você não se achar, é você não fazer acepção de pessoas e tratar de forma diferente quem tem um cargo, quem tem uma posição e quem não tem uma posição. Todas as pessoas têm o seu devido valor para Deus.
Então fiquei pensando nisso, isso me fez refletir muito. E quando eu li, eu falei, Deus, como isso casou com a mensagem que eu vou estudar, com a mensagem que eu vou pregar domingo, como isso tem a ver? Jesus dizendo que quando saiu dali, ninguém valorizava ele. Foi ele voltar e os caras viram os sinais que ele fez, já mudou a concepção. O ser humano é assim, irmãos. Infelizmente, nós somos assim. Então, isso nos faz refletir mesmo que nós precisamos de olhar para as pessoas sem se importar com aparência, sem se importar com título. Trate bem todas as pessoas, independente se é mendigo, se não é. Pare para conversar. Um dia desse eu vim com o Daniel, nós estávamos vindo para a célula, eu, Daniel e Samuel. Do nada um rapazinho passou bem alegre por nós e falou assim, boa noite, né? Eu falei, boa noite. Aí ele olhou para a Bíblia e disse assim, eu também era da igreja, né? Eu acho até estranho essa expressão, eu era da igreja, porque ninguém é de igreja, né? Nós somos servos de Deus. Então eu falei, era mesmo? Que igreja você ia? E ele falou da igreja que ele ia e estava desviado, e inclusive o nome dele é Joaquim, né? Eu falei, Joaquim, volta para a igreja, Joaquim. Volta para os caminhos do Senhor. Eu falei, o nome dele, eu falei, até brinquei com eles, o seu nome é o mesmo nome do meu pai, né? O nome do meu pai era Joaquim Henrique. Então, Joaquim, volta, pega a sua família, volta para a igreja. E fomos conversando com aquele menino. E durante a semana, Daniel disse que ficou lembrando dele o tempo todo. Ainda hoje, Daniel falou, pai, eu estou orando por aquele menino, pelo Joaquim. Eu falei, glória a Deus, né? Glória a Deus. E ali a gente deu atenção para ele, e ele se sentiu, agradeceu, deu a mão para nós. Eu falei de que igreja a gente era, mas a gente estava indo para a célula lá em Dona Ruth. Então, irmãos, trate bem qualquer pessoa que você encontrar. Você nunca sabe diante de quem você está. É isso que Jesus está nos dizendo. E por que Jesus falou isso? Com base na própria palavra. Gênesis 1, 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você não precisa de cargo para ser importante. Você não precisa, para se sentir amigo de alguém, ter que fazer coisas estranhas, esdrúxulas. Você não tem que ficar ouvindo coisas que as pessoas aí querem que você ouça para você ser aceito num grupinho. Não. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Então nós vamos continuar aqui lendo o texto. Versículo 46. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Isso mesmo. Onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Vamos lá, esse versículo aqui, ó. Só nesse versículo nós temos 4 informações. Nós temos que aprender a ler a Bíblia com esse olhar mais crítico, esse olhar mais sagaz, esse olhar de quem se aprofunda mais nas Escrituras. Só nesse texto aqui nós temos, primeira informação, era a segunda vez que Jesus ia a Caná da Galileia, porque da primeira ele foi em um casamento com sua mãe, né, na época, foi lá com sua mãe, disse com seus irmãos, ele esteve naquele casamento. Primeira informação que tem o texto. A segunda, ali ele fez o seu primeiro milagre. Qual foi o milagre? Transformou água em vinho. Olha que interessante. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, e o segundo milagre também, porque esse texto que eu estou pregando foi o segundo milagre, também em Caná da Galileia, que foi a cura do filho do oficial. Terceira informação, estava ali o oficial do rei. Olha que interessante, já ouvi muitas pregações desse texto, que os pregadores falam assim, quando o oficial ficou sabendo, ele veio de Cafarnaum, ele veio até Caná da Galileia, para ver Jesus. Só que, lendo o texto, eu encontrei um verbo que pode fazer diferença, o verbo haver. E havia ali um oficial do rei. O verbo haver é um verbo
que ele tem o sentido de existir. A mesma coisa, havia ou existia. Então, se havia, provavelmente aquele homem já estava em Caná, provavelmente. Ele já estava em Caná, prestando algum serviço para o rei. Mas isso é um detalhe. Nós não sabemos se ele estava ali, né, ou se ele realmente tinha vindo mesmo lá debaixo de Cafarnaum, que é uma cidade também da Galileia. E o texto está dizendo, vai dizer mais adiante, nós vamos ver isso, que o seu filho ficou doente em Cafarnaum. Então, provavelmente, ele tinha residência mesmo em Cafarnaum, ou estava a serviço também lá e estava fazendo um serviço em Caná. Por que eu estou trabalhando dessa forma? Para nós começar a entender, prestar atenção nas Escrituras. Às vezes você não se interessa em ler a Bíblia por falta mesmo, às vezes, de conhecimento, de não querer se aprofundar. Passa o olho aqui em cima, já conheço essa história. Mas não se trata simplesmente de conhecer mais uma história. Porque o mundo conhece o Jesus da história, mas não conhece Jesus como Salvador, como eu e você. O mundo sabe que Jesus morreu na cruz, sabe a história dele, mas eles não veem Jesus como Salvador, como eu e você. Então não se trata de saber de história, se trata de tirar conhecimento que vai mudar a minha vida dentro das Escrituras. Então nós vamos perceber que essa informação, já tinha 4 informações dentro desse texto. E essa que eu li aqui foi a terceira, que o oficial do rei estava ali. E alguns teólogos, irmãos, eles afirmam, eles fazem algumas suposições, né? Eles falam que provavelmente aquele oficial era Cusa. Cusa era o nome do marido de Joana. Quem era Cusa? Cusa era procurador do rei Herodes Antipas, não era, nesse tempo era Antipas. Então Cusa era procurador do rei, esposo de Joana, que era uma mulher temente a Deus, e Joana era uma das mulheres que andava junto com Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e elas foram até a cruz lá quando Jesus morreu. Então o pessoal liga as histórias, né? Os teólogos gostam de fazer essas ligações. Eu também sou teólogo, mas eu não gosto de ficar fazendo ligação que a Bíblia não fala. Isso são suposições. Eu gosto de ficar com aquilo que o texto fala. Alguns também vão arriscar dizer que aquele homem era Menahem. Quem era Menahem? Era um criado de Herodes Antipas, que fora criado no palácio. Essa história está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Vai dizer que ele foi criado como filho dentro do palácio de Herodes Antipas. Então o pessoal fica fazendo suposição. Por quê? Essas suposições. Porque a palavra que é usada aqui no texto, ela traz essa ideia. Quando ele usa basilikos, essa palavra, ela tem um peso, ela tem uma ideia de que tinha um alto funcionário do rei naquele lugar. Não exatamente um oficial, porque do grego ele vai ter muitos significados. Então poderia ser Menahem, poderia ser que fosse Cusa, e poderia ser que fosse outro. Mas eu vou ficar com o que o texto fala. O texto fala oficial. O importante é nós entender que ali tinha um alto funcionário do palácio. Alguém eminente, importante, alguém da corte. Uma pessoa de posição. O importante é nós saber isso, né? Então, observe uma coisa. Não é simplesmente só os pobres que procuram Jesus. Ricos também precisam do Senhor. Esse homem era rico, tinha posição, era culto. E essa semana minha cunhada estava falando que ela viu uma cena extraordinária onde ela trabalha, a Neia. Ela disse que um médico evangelizando uma médica. E ela disse que quando o médico pregava para aquela mulher, ela olhava com tanta avidez, o olhar dela parece que ela queria voar em cima do médico, de tanta sede que aquela mulher tinha. E quando ele terminou de pregar, aquela mulher aceitou Jesus e disse: eu quero me batizar, dentro do hospital.
E isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo, porque nós muitas vezes ouvimos Satanás colocando ideia na cabeça das pessoas, que nós somos pessoas retrógradas e que só procuram Jesus porque a gente não tem mais nenhuma tábua de salvação. Só quem procura Jesus é pobre, é miserável, esse povo, essa ralé que veio da periferia. Não é não, todos nós temos necessidade de Jesus. Pergunta para o rico se ele é feliz com o que ele tem. Pergunta para o rico se ele é feliz com as posições que ele ocupa ou com os carros, muitos carros que ele tem, imóveis e dinheiro. Não é, irmãos. É por isso que nós temos que ter esse olhar aguçado para o mundo. É por isso que nós estamos falando para você, quando a igreja fizer um culto evangelístico, igreja, esteja lá. É importante a sua presença. Anunciar Jesus, anunciar para pobres e ricos. É importante nós sair das quatro paredes e estar lá naquele lugar. E a sua presença ali faz diferença, irmãos. Como o presbítero Davi falou aqui, quando eu cheguei ontem naquele lugar, eu senti um peso espiritual que você não tem noção. Parece que as trevas queriam tomar de conta de nós naquele lugar. E eu me senti pequeno. E eu comecei a andar pelo terreno e eu falei assim, Satanás marca território, pois eu vou marcar o meu. Do jeito que cachorro faz, desculpa a expressão, o cachorro sai marcando território. Crente também tem que sair marcando território. Isso aqui é do Senhor. Eu declaro que essa viela aqui é do Senhor, aquele pedaço é do Senhor. Eu morei 14 anos ali dentro. E ontem nós falamos, nós voltamos para aqui, porque a gente ama esse lugar. E a palavra precisa ser anunciada. Enquanto Deus não disser, para de falar para aquele povo, eu não vou parar de vir do meu lugar e falar ali. E você percebia que havia um incômodo, olhares, pessoas no olhar, mas a luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, é contra potestades. É por isso que eu falei assim, Neia, vai lá na igreja, chama os intercessores para nós começar a clamar nesse lugar. Vim antes, orei com os meninos aqui e falei, vocês não estão indo para um simples culto, nós estamos indo para uma guerra. E numa guerra tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, irmãos, fique atento. Quando tiver qualquer evento na igreja, principalmente culto evangelístico, seja onde for, não está trabalhando, pastor, eu estou lá. Não espere ser obreiro ou intercessor, não. Todos vocês, nós precisamos estar lá como um exército, marcando território, salvando vidas, arrebatando almas que estão indo para o inferno. Arrebatando almas que estão indo para o inferno. Ah, pastor, mas aquele povo ali tem um coração duro, não quer ouvir, mas pregue. Porque Jesus pregava para quem queria ouvir e para quem não queria ouvir. Jesus pregou para todos, indistintamente. Então nós vamos continuar fazendo isso. Então, ricos e pobres, todos precisam do Senhor. E a informação 4 que temos aqui. Seu filho estava doente em Cafarnaum, filho do oficial. Aqui a princípio não diz qual é a doença que o menino tem. Lá embaixo você vai perceber que vai falar. Então, Cafarnaum, ela ficava bem distante, como eu já falei. Vou dar só uma pincelada para você entender a distância de uma cidade para outra. Era mais ou menos 40, 50 quilômetros de distância uma cidade para outra. Era uma cidade portuária, muito importante. Ficava próximo ali o Mar da Galileia. Então, Cafarnaum era uma cidade marítima. É como você sair daqui e você ir lá para a praia, né? Como a gente foi no culto de sábado passado, teve um culto abençoado lá para os pastores, e nós, eu, presbítero Davi, pastora Miriam, Roberta e o diácono Joaquim, nós fomos lá. Então, ali naquela região, naquela cidade praiana, ali tinha tudo isso. E a cidade de Cafarnaum, ela é formada por dois nomes, Cafar mais Natum, que quer dizer cidade ou vila ou aldeia de Naum, ou também chamada de quê? Cidade do Consolo. Olha que nome bonito, Cidade do Consolo. Por quê? Porque Jesus morava ali. Jesus, o próprio nome já estava dizendo, Jesus é a nossa consolação, irmãos. Jesus, ele passou um tempo morando em Cafarnaum também. Então, naquela cidade tinha tudo isso, e ali tinha centúria de soldados. Para você ter uma ideia,
a ONU fala que para uma cidade para cada 250 habitantes, só é necessário um soldado, um policial, para cada 250 habitantes. Cafarnaum, ela tinha em média 1.000 habitantes e tinha uma centúria, 100 soldados. Se você for ver pela estatística da ONU, só precisava de 4 soldados. Só precisava de 4 soldados ali. Então, a cidade estava bem guarnecida, era uma cidade conhecida, e ali foram feitos muitos milagres. Eu anotei alguns dos milagres que foram feitos lá, começando de Mateus capítulo 8. Olha só em Mateus capítulo 8, ali teve a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, que também estava com febre. Aí Mateus 9, a cura de um paralítico. Ainda Mateus 9, a cura de 2 cegos. Mateus 12, o homem da mão ressequida, tudo em Cafarnaum. Marcos 1, do 21 ao 28, um homem endemoniado. E esse de João 4, que é o que eu estou pregando agora, o filho do oficial do rei. E também o milagre da moeda no ventre do peixe. Mateus 17. Lembra? Quando chegaram cobrando impostos lá, falaram para ele assim, seu mestre não paga imposto? Pedro falou, a gente paga sim, né? Pedro era apressado em falar e disse, a gente paga sim. Só que Pedro ficou meio assustado, porque ele não tinha ali, né, a moeda já para pagar. Então ele correu, entrou e falou, Senhor, eles estão dizendo lá, perguntando se a gente não paga imposto. Jesus falou assim, vai lá, primeiro peixe que você pegar, tira a moeda que está dentro dele e paga o imposto. Né? Então, foi mais um milagre também em Cafarnaum. Então, só para nós entender um pouco a história desse oficial. Esse oficial era romano. E os romanos, a religião deles é panteísta. Eles têm um monte de deuses. Eles não adoram um único Deus. Eles tinham vários deuses. Então, para eles tanto faz, né? Jesus era mais um dos milagreiros que andava por lá. Mas eu acho que de tanto aquele homem ouvir as pessoas falarem, ou talvez ele mesmo tenha presenciado algum milagre ali em Cafarnaum, que foram tantos que é impossível ele não ter presenciado algum. Aquele homem, quando passou por uma aflição, a primeira pessoa que ele lembrou foi de quem? De Jesus. Assim, irmãos, é na nossa vida. Quando você é luz para o mundo, quando você é sal da terra, quando as pessoas passam por uma aflição, de quem é que eles lembram? Vou procurar o Mateusão. Vou procurar o Pedrinho, porque eles têm uma palavra para mim. Vou procurar a Rossana, o Rodolfo, eles têm uma palavra para mim. Porque você está sendo sal da terra, a luz do mundo. Isso que nós precisamos ser. Então, queridos, é o que nós temos que fazer, né? Ser isso, sal da terra e luz do mundo. Então, aquele homem, ele não enxergava uma coisa. Ele não enxergava a necessidade do seu coração. É o que muitas pessoas têm feito hoje também, né? Elas não têm enxergado que elas precisam de Cristo. Você só se firma com Jesus quando você entende que você precisa dele. Quando você entende que é você que precisa do Senhor, é você que precisa estar aqui chorando aos pés dele, é você quem tem que ir atrás dele, é você que tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua obra em mim, faz eu olhar para dentro de mim e eu perceber que as coisas que me cercam não valem nada, tudo que eu preciso está em ti, tudo que eu preciso está em ti. É isso que muitos ainda não têm entendido, a necessidade da sua alma. Muitas pessoas vêm à igreja, vêm em busca de alguma coisa, vêm em busca de cura, em busca de uma boa palavra. Tem gente que vem só para ver como é que o pregador prega, se sabe pregar, se não sabe, se errou, tropeçou nas palavras ou não. Enfim, vem atrás de alguma coisa, mas não se trata de ir à igreja. Nós temos que buscar, entender que há uma necessidade premente no nosso coração, uma necessidade de Deus muito grande, desesperadora dentro de nós. Uma necessidade muito grande. E nós precisamos entender isso. Segunda coisa, o poder de Jesus, irmãos, está acima do tempo e do espaço. A fé daquele oficial, ele chegou ali uma fé fraca, né? Uma fé vacilante, né?
Então, ele restringia o poder de Jesus à sua presença real. Ele achava que Jesus só ia fazer alguma coisa se tivesse em Cafarnaum. Ele chegou lá, Senhor, desce lá, Senhor, desce que meu filho está doente. Ó, o versículo 47 e 48 diz isso, ó. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para Galiléia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ao versículo 48, então Jesus disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. É como se Jesus dissesse assim, você é igualzinho aos outros, você só acredita se vê algum sinal, você só acredita se vê milagre, mas pode descer que o teu filho está curado, o teu filho vive, desce que o teu filho vive. Jesus vai dizer isso lá na frente. Então, muitas vezes, irmãos, nossa fé funciona assim também. Isso aqui explica porque é que tem gente que gosta de ir em igreja, que sai de lá com algum objeto, e confere poder àquele objeto. Leva essa garrafa d'água aqui, que essa água aqui está ungida. Agora estou seguro, né? Leva essa rosa aqui, que ela está ungida, o amor da sua vida vai chegar. Rosinha, né? Aí guarda como aquela rosa da Bela e a Fera lá, não murcha, não murcha, não murcha, até meu amor chegar. Gente, a nossa fé é assim, de muitas pessoas é assim, ela quer uma coisa palpável, uma coisa que pode pegar, uma coisa que pode jogar, quer que alguém dê um sopro nela, né? Você só é curado se, né? Quer que alguém tire um palitozão e passe assim, roda assim no meio da igreja, e o povo caia no poder, né? Coitado, se eu fosse curar com essa jaqueta aqui, meu Deus. E aí, irmãos, é por isso, né, que nós precisamos parar com isso, de querer ver algum ritual, algum objeto sagrado, e aí muita gente se perde em religiões que têm rituais, coisas, e aí vai vivendo dessas coisas, e a fé nunca se firma. Uma pessoa que nunca cria raiz, pessoa que anda querendo só profetada, quer sair alegre do culto. Muitas vezes é bom sair triste do culto, é bom sair triste daqui, você sair triste assim, dizendo, puxa vida, como eu sou pequeno diante de Deus, como eu sou pecador, olha como eu estou errando, olha como eu estou falhando com meu filho, com minha esposa, olha como eu estou falhando dentro do meu casamento, olha como eu estou falhando com a liderança da minha igreja, olha como eu estou falhando. Então, às vezes, é bom você sair triste, porque essa tristeza aí, ela vai trazer crescimento na tua vida. Amém? Então, a fé, ela precisa ser exercida, irmãos, senão ela se torna morta, né? E era isso que Jesus queria ensinar. Se Jesus tivesse descido com aquele homem, talvez a fé dele não crescesse. Aquele homem ia fazer de Jesus um amuleto. É isso. Às vezes é bom as pessoas dizer assim, vem aqui na minha casa, põe a mão e ora. Eu falei, não, irmão, não vou não. Eu vou orar daqui. Eu vou orar daqui, creia que Deus vai salvar, creia que Jesus vai curar a tua família, creia que a doença vai sair. Às vezes é bom, porque senão as pessoas fazem você de amuleto. Sua oração é boa, sua oração é poderosa. Irmãos, isso é armadilha. Isso é armadilha. Uma das formas de Satanás enganar nosso coração é bajulação. Bajulação. Dizer, pastor, irmão, irmã Fátima, vem, porque quando você põe a mão, eu sinto arrepio, Jesus, E às vezes, irmãos, não se trata de arrepio. Aqui esse homem não aconteceu nada, absolutamente nada. Simplesmente Jesus disse assim, vai, o teu filho está salvo. Simplesmente isso. Senão, irmãos, você não dá conta. Você não dá conta de ir onde as pessoas te chamam, onde as pessoas querem que você esteja. Não dá conta. Então Jesus, ele já fez isso para as pessoas entender que a nossa fé precisa amadurecer. Ele estava querendo trabalhar no caráter daquele homem. Enquanto Jesus ensinava isso para ele,
Ele continuava inquieto. Jesus falou: se vocês não verem algum sinal, vocês não creem. É como se ele dissesse: Jesus, o que é que o Senhor ainda está falando, pelo amor de Deus? Ele nem escutou o que Jesus falou. Versículo 49, ele diz assim, ó: Senhor, desce, antes que meu filho morra, desce. Isso explica um pouco, né, a posição de oficial, de pessoas mandonas. Às vezes a gente é mandão, irmãos. Às vezes a gente fala assim: Deus, faz logo, que se não fizer, não vou mais domingo para a igreja. Se não fizer, esquece me ver lá na célula. Ah, se Deus não me der logo o que eu estou pedindo, esquece. Às vezes a gente é mandão. Só que Deus quer te mostrar uma coisa: Ele faz quando Ele quiser e no tempo dEle. É no tempo dEle que Ele faz, igreja. Então Ele falou, Jesus proferiu apenas essa palavra: vai, o teu filho vive. Versículo 50. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e foi-se. Olha que interessante. Então aquele homem, ele não discutiu mais. Vai lá, já está curado. Não discutiu mais. Rapidamente ele voltou para Cafarnaum e fez sua viagem de seus 50 quilômetros de volta. Lembrando, irmãos, da distância, aquele homem passou um bom tempo, quase um dia andando de uma cidade para outra, para ir confirmar. Tem um texto bíblico, algumas versões bíblicas diz que isso aconteceu 1h da tarde. Tem alguma versão aí dizendo que é 1 da tarde? Porque no meu está dizendo 7 horas. Algumas versões falam 1h da tarde. A sua, Eduardo, aí, tá vendo? Então, isso não faz diferença, irmãos. Muitas pessoas dizem: ah, a Bíblia está errada, aqui está 2, 1, ali está 7. Irmãos, isso é um detalhe. Apenas para você perceber o que vai acontecer lá na frente. Isso é detalhe. Cuidado para não se perder em detalhes dentro da Bíblia e não fazer falsa teologia ou falsa doutrina em cima de um conhecimento errôneo. Então, toma cuidado. Então, eu fiz um paralelo com a história do centurião lá de Mateus 8. O que aconteceu aqui, irmãos, foi o contrário. O centurião de Mateus 8, não sei se vocês lembram, ele chegou lá e disse assim: Senhor, o meu criado jaz terrivelmente, né, lá na minha casa, tal. E aí Jesus quem falou? Jesus disse assim: eu vou lá. E aí ele falou assim: não, Senhor, não precisa ir. Basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Foi o contrário. Aquele homem, aquele oficial, aquele centurião, a fé dele era extraordinária, irmãos. Basta uma palavra. Já desse outro oficial foi o contrário. Ele chegou e disse: Senhor, vamos lá na minha casa. Mas aí Jesus ensinou para ele que a sua fé precisava amadurecer. E por que isso aconteceu, irmãos? Quando Jesus falou com ele, ele creu. Ele chegou com uma fé vacilante, Jesus deu uma palavra. Como é que explica isso? Alguém que chegou parecendo desesperado, ansioso, sem fé, de repente a pessoa muda e já sai cheio de fé. Não tem como explicar. Não tem explicação, porque a Bíblia não dá. O que acontece aqui é, por alguma razão, aquele homem mudou seu pensamento em relação ao que ele pensava ao poder de Deus. Ele achava uma coisa, mas ele entendeu, deu aquele estalo, sabe? Às vezes na nossa mente precisa acontecer isso. Você está assim, ó, sempre naquela mesma visão, mas chega uma hora que parece que, enquanto não der aquele estalo na sua mente, e você mudar o seu posicionamento em relação a quem é Deus e o que Ele quer fazer na tua vida, nada vai mudar. E aquele homem parece que entendeu. Então o que aconteceu ali foi algo extraordinário. Ele creu nas palavras de Jesus, saiu da sua presença, e a partir daquele dia, aquele homem não foi mais o mesmo. Por quê? Porque houve uma metanoia. Houve uma mudança de mente, alguma coisa aconteceu. Ele falou: não, eu vou voltar e vou conferir o que ele falou, porque é verdade. Aquele homem poderia ter ficado: mas Jesus, é melhor o senhor descer. Jesus, eu estou inseguro, vamos comigo. Não, ele simplesmente disse: então eu vou lá conferir. Deu as costas e saiu. E olha que interessante, irmãos, continue lendo o texto.
Quando Jesus disse isso aí, creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Versículo 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Observa isso, igreja. O teu filho vive. A mesma palavra que Jesus falou. A mesma palavra que Jesus falou. Eu imagino a alegria daquele homem. Eu imagino a empolgação dele. E ele de repente falou assim: onde? Que hora foi? Que hora foi que aconteceu isso? Que hora foi que meu filho sarou da febre? E os servos deles falaram exatamente isso. Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Aleluia. Entendeu agora por que não faz diferença aquele detalhe? Porque Deus, Ele quer que você entenda algumas coisas pequenas, alguns detalhes, algumas minúcias. O homem entendeu, presta atenção nisso aqui, isso é profundo. O homem teve a sensibilidade de perguntar que hora que aconteceu. E os servos dele teve a sensibilidade de observar exatamente a hora. 7 horas em ponto. E o texto vai dizer o quê? O texto vai dizer, o versículo 53, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu te falar algo aqui. Sabe por que algumas coisas, algumas mudanças não aconteceram na tua casa, na tua família? Porque ainda não houve transformação? Porque a sua mente não está transformada. Porque a sua mente não está transformada. Às vezes nós cobramos as coisas dos outros, às vezes nós cobramos que nossos filhos sejam espirituais, que os nossos filhos estejam no culto, mas às vezes nós não queremos estar lá. Às vezes nós deixamos a desejar na nossa espiritualidade. E a gente cobra dos outros. Cobra do vizinho, olha para a vida do outro porque o outro não vai, porque o outro não faz, porque o outro não ora, porque o outro não jejua. Mas não houve mudança na sua. Não houve mudança, não houve metanoia. Por isso que não acontece mudança. Às vezes é necessário ocorrer mudanças em nós. Às vezes você não está disposto a se submeter ao que seus pais falam. Tem filho que tudo que o pai fala para ele, já se arma. E aí você traz essa característica para o trabalho. Seu patrão fala qualquer coisa, não aceito. Tem que ser do meu jeito, não aceito. Traz para dentro da igreja, pastor fala: irmãos, vamos fazer isso aqui. Ai, que besteira, pastor. Não precisa isso não. Não, eu não aceito. Ai, não tem nada a ver. O pastor diz isso, mas não tem nada a ver. Traz a rebeldia de dentro de casa, e isso vai, a vida adulta você vai sendo um rebelde. Eu vi essa semana, irmãos, um prefeito de uma cidade da Bahia, que coisa vergonhosa. O prefeito colocou um carro na rua, desses carros trio elétrico, e os policiais foram barrar ele. Falou: não, em pandemia ter trio elétrico na rua. O prefeito se rebelou. O irmão do prefeito veio junto, trocaram um soco, foram para a delegacia. Pessoas insubmissas. Se você quer que Deus opere na sua vida, se submeta. Se submeta. Seja humilde. Aceite o que os seus pais falam. Aceite o que sua liderança fala. Não é proibido você questionar, com respeito. Dizer: mas pastor, será que é necessário? Mas presbítero, será que é necessário eu estar lá? Será que é necessário mesmo fazer isso ou aquilo? Não é proibido você questionar, que ninguém é marionete também. Mas a questão, irmãos, é quando você se recusa a fazer algo, então você está traindo maldição para a tua vida. Você está retendo as bênçãos que poderiam ocorrer na tua casa, no teu lar, ainda não aconteceram porque você tem sido rebelde.
Porque muitas vezes essa rebeldia, mesmo a pessoa frequentando a igreja há anos, ela não saiu do coração. Nós precisamos pensar nisso. Esse homem, ele não foi rebelde. Esse homem, ele foi muito humilde, porque quando ele chegou, ele suplicou, ele esqueceu sua posição social, e quando o Senhor falou, mesmo tendo uma fé fraca, ele disse: eu creio e eu vou lá conferir. Ele foi. E aí você diz: pastor, mas é fácil obedecer Jesus. É fácil? Quantas pessoas viveram no tempo de Jesus e desobedeceram a ele? Ele sendo Deus. Quantos não disseram que ele estava endemoniado, que ele era filho de Belzebu, que não tinha nada a ver as palavras que ele falaram? É fácil? Não é fácil não, irmãos. É pela fé que você tem que obedecer. Quando Deus coloca um pai na tua vida que te disciplina, você tem que entender, é Deus que está me disciplinando. Quando Deus coloca um líder na tua vida que te chama atenção, é Deus que está me chamando atenção. Quando Deus coloca um professor durão na tua vida, é Deus que está usando ele. Quando Deus coloca um patrão meio mais duro, é Deus que está usando ele. Vamos entender isso? Porque aí vai haver mudança. Mas enquanto nós estiver endurecendo a nossa cerviz, enquanto nós estiver endurecendo o nosso cangote, dizendo: não vou obedecer, lá, né? Não sei para que essa besteira, que o pastor quer que a gente vá pular agora na rua, dançar. As adolescentes, né, me questionaram. As meninas: pastor, dançar na rua. Eu falei: na rua. Vista a sua sainha e vá pular lá. Sabe por quê? Porque está aqui jogando a mão para lá e para cá, é fácil. Vá pular no tabuleiro. Vá mostrar para o mundo que você tem a alegria que você mostra que tem dentro da igreja. Ou então aqui dentro é só mentira. Irmão, não tenha vergonha de se alegrar, não. Eu ouvi um pregador dizendo assim: a igreja parece que ela é movida como marionete. A igreja chegou num momento que só canta se o ministro de louvor aqui, se o ministro de louvor estivesse esgoelando. Levanta a mão, põe a mão no coração, aleluia. Diga para o seu irmão: você é importante para Deus. Você é importante para Deus, né? Então, irmão, não espere essa alegria. Você sabe que quem está do teu lado é importante para Deus. Se o Espírito Santo disser: olhe para a Biazinha e diga: Bia, você é importante. Diga para ela, não tenha medo, não tenha vergonha. Se Deus disser assim: começa a pular no meio dessa igreja e rodopiar, eu mandei você parar alguma vez e pular aqui dentro? Corra! Pode pular dali de cima e começar a pular aqui atrás de nós pregando, porque você está se alegrando no Espírito. Irmão, não tenha medo de fluir na presença de Deus. Porque eu passei muito tempo tendo esse medo, essa timidez, até mesmo pela minha formação teológica. Sabe, não vou, nós não somos acostumados a dar glória a Deus. Mas é muito bom quando alguém está pregando aqui, que você diz: aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, é isso aí, pastor. É muito bom quando você se alegra e entende que está falando com você. É muito bom isso. Então, voltando para o texto, nós aprendemos aqui, irmãos, algumas coisas. A fé que é exercida, ela cresce e se espalha. A fé que é praticada ou exercida, ela cresce e se espalha. Se você é obediente, a tua obediência vai atrair outros. Se você é uma pessoa, é uma bênção, as pessoas falam: nossa, eu quero ser como a Tabata, ela é uma menina diferenciada. Eu quero ser como o Gabriel é diferenciado. Eu quero ser como o Mateusão, como o Pedro Henrique. Olha como esses meninos são diferentes. A fé, ela tem que ser exercitada, irmãos. Sabe por que tua fé não é exercitada? Porque Deus fala assim: faz, e você não faz. Eu tenho certeza que Deus já falou com alguém nessa igreja aqui, e falou assim: pode pular, pode cantar, ou então dê um testemunho lá na frente, diga o que Deus fez por você, diga que você não tinha 5 reais na tua carteira, e você conseguiu comprar o pão da manhã, e aí você: isso é tão pequeno,
Isso é tão pequeno, para que contar isso para os irmãos? Vou gastar tempo lá na frente dizendo que eu não tinha pão e Deus supriu, mas Deus supriu. Deus supriu, irmãos. Uma das coisas que nós temos sentido falta na igreja, quando eu digo igreja não é só aqui, é testemunho, é as pessoas perceber o que Deus tem feito por elas. E esse homem, nós vamos ver algumas lições aqui. A fé que ela cresce, o que eu falei aqui é isso, a fé exercitada cresce e se espalha. Versículo 53. Entendeu, pois, o homem que era aquela hora, mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Olha que interessante. Então a fé dele amadureceu, e ela foi refletida em toda a sua casa. Todos creram em Jesus e todos foram alcançados pela graça salvadora. Olha que interessante. Ele pensava que simplesmente Jesus ia curar seu filho. Só que Jesus queria era salvar toda a sua casa. Toda a sua casa. E a primeira lição que nós aprendemos aqui: esse homem era cheio de responsabilidade, mas ele deixou seus afazeres e foi em busca de Cristo. E tem gente, irmãos, que fala: irmão, eu sou tão ocupado. Irmão, não fui para o culto ontem lá no terreno, porque se eu fosse eu ia atrasar meus serviços em casa. Quer que eu te fale uma coisa? Sabe que hora eu fui deitar ontem? 2h? Sabe que hora eu terminei de fazer janta lá em casa, enquanto Miriam fazia um trabalho da faculdade? Eu terminei, era quase meia-noite, porque meus filhos estavam sem comida para nós vir para esse culto. Então, às vezes, as pessoas pensam: mas o pastor tem tempo, a pastora tem tempo, sempre acha que a vida dele é diferente. Não é, irmãos. Jesus buscou gente que vivia trabalhando na beira lançando suas redes. Jesus nunca chamou desocupado. Jesus chama pessoas que trabalham, pessoas que põem a mão no arado. Porque quem põe a mão no arado na sua vida é aquele mesmo que vai pôr a mão no arado quando chega no reino de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, em Mateus, aquele homem deixou seus muitos afazeres, em Mateus não, em João capítulo 4, deixou seus muitos afazeres, priorizou buscar Jesus Cristo. E aí, aqui ele está entrando naquilo que diz em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai sendo acrescentada. Tem gente que fala: eu estou tão preocupado com minhas dívidas, com meu emprego, eu não vou para a igreja porque, pastor, falta tanta coisa, eu estou me escabelando, mas não priorizou Deus, não priorizou tempo com Deus. Se não tem tempo para vir para a igreja, já está dizendo, no dia a dia, muito menos. Quem não tem tempo para vir, meu filho, no trabalho da igreja, numa oração, numa célula, num culto de domingo, já está dizendo como é a sua vida espiritual. Não tem tempo com Deus em casa. Eu não estou falando de quem está trabalhando nos horários. Ou por uma razão, a pessoa naquele dia, uma pessoa que é frequente, que começa a ir, hoje eu estou muito cansado mesmo, aconteceu muito desgaste, hoje eu não posso. Tem suas exceções, irmãos, eu sei que tem. Nem todo dia a gente está bem, tem exceções. Mas você sempre justificar que não está, porque não consegue, não tem tempo, esse homem não viu isso. Por isso que a casa dele foi abençoada. E aí a gente fala: está vendo? Acontece tudo na vida dos outros, menos na minha. Por quê? Porque a pessoa não quer pagar o preço. Ela não quer deixar um tempinho dos seus afazeres para abençoar, para estar ali na obra, dando um tempinho para Deus. Segunda lição: a aflição despertou sua fé adormecida. Às vezes é preciso a gente levar um susto para a nossa fé despertar. Às vezes é preciso um susto. Às vezes você anda, está tudo bem, só que de repente você tem notícia que está com uma doença ruim. Meu Deus, agora eu tenho que ir para a igreja, como se aquilo ele ir para a igreja é quem vai curar. Aí às vezes o Senhor usa essa enfermidade, como usou desse menino, para salvar toda uma casa. Mas a pessoa entendeu, porque tem gente que toma um susto, vai,
quando Deus faz, ou até não faz, que Deus faz quando quer, a pessoa logo vai embora, desanima, porque não foi do jeito que ela queria. Então, segunda lição para nós é essa: a aflição nos desperta, às vezes, a fé que está adormecida. Terceira, a distância não foi impedimento para ele, né? Então, quem sabe que precisa de Cristo, não vê a distância não, irmão. É longe, não vou não. Hoje eu não vou não tem essa não. Ele foi e foi lá. Outra coisa, a posição social dele. Mas eu não vou, sabe? Porque, irmãos, naquela época você pensa que não tinha gente que era doido para correr atrás de Jesus? Tinha. Ele só não ia porque eles eram manipulados pelas grandes massas e eles falavam: não, eu sou servo do rei, eu não vou. Vão falar mal de mim. Ou então, eu sou líder dentro de uma sinagoga, eu não vou. O que é que vão pensar de um líder judeu atrás de Jesus? Nicodemos não pensou assim. Nicodemos era um homem do alto escalão da sinagoga e foi lá: Jesus, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Cornélio, que era da corte italiana, Atos capítulo 10, Cornélio chamou o apóstolo Pedro e disse: fala direitinho para mim a respeito da salvação, que eu quero conhecer esse Jesus. Convidou toda a família dele, toda a casa foi salva. Depende de você, meu irmão, depende muitas vezes do seu posicionamento. Talvez você pense: mas o que Jesus fez por esse homem foi coisa pequena, apenas uma febre. Apenas uma febre? Primeiro que febre naquele tempo não era coisa pequena. Não tinha analgésico como nós temos hoje. Não tinha UBS como nós temos hoje. Né? Então, a pessoa tinha uma febre, se Jesus não operasse ali, se Deus não tivesse misericórdia, a pessoa morria. A pessoa morreria. Né? Então, irmãos, e ainda que fosse uma coisa pequena, vamos analisar isso. Ainda que fosse uma coisa pequena, é um grande erro a gente julgar as coisas assim. Porque nós achamos muitas vezes que nós podemos resolver algumas coisas pequenas. Só que Deus é Deus de detalhes. Tudo que você faz tem o dedo de Deus. Você acorda e senta na sua cama, tem o dedo de Deus. Você toma um copo d'água, tem o dedo de Deus. Você aprendeu matemática, tem o dedo de Deus. Você conseguiu um bom emprego, tem o dedo de Deus. Nada foge do controle dele. Então eu te falo, observe que Deus é um Deus de detalhes, filho. Basicamente, o que as palavras dos servos foi a mesma que Jesus falou. Isso foi coincidência? Coincidência? Claro que não. Claro que não foi coincidência. Foram detalhes, como eu já falei para vocês, porque Deus colocou no coração deles, porque Deus queria que seu nome fosse glorificado. E o que Jesus está fazendo hoje? Está nos advertindo. Cuidado. Não despreze os pequenos detalhes da vida. Porque, aprenda uma coisa, eu ouvi alguém falando uma vez assim, são as pequenas coisas que podem destruir tua vida. Sabia? As pequenas coisas, porque nós muitas vezes olhamos para as grandes coisas. Mas, em relação a pecado, não tem coisa pequena nem coisa grande. Então, preste atenção. Ele fez uma comparação, esse pregador que eu ouvi falando a respeito de coisas grandes e pequenas. Ele falou assim: lembra de quando toda a colheita foi comprometida em Joel capítulo 2, lá em Israel? Quem foi que acabou com as colheitas? Um pequeno animal chamado gafanhoto. Destruiu, devastou, comprometeu toda uma colheita. E muitas vezes você fala: é coisa boba, eu não vou dar atenção para isso não. Então tome cuidado. Pode ser os pequenos detalhes que estão matando a tua fé. Pode ser que você chega aqui na igreja travado, não consegue orar, não consegue se alegrar, não consegue ver nada de interessante no culto, porque sua fé está morrendo, porque tem coisas pequenas que você está desprezando. Você está com uma mágoazinha pequena no coração de alguém, deixa para lá, consigo viver sem essa pessoa. Eu consigo passar por cima disso, eu vou para o culto, faço de conta que não estou vendo, acabou. Cuidado, essa pequena mágoa está acabando com tua fé, porque quem crê, perdoa. E quando não perdoa imediatamente, se esforça para perdoar.
Cuidado com a pequena mentira que você fala, foi só uma mentirinha para minha mãe. Ela mandou eu estudar, mas eu disse que ia estudar e peguei o tablet lá e fiquei olhando outras coisas. Quando ela chegou, que foi ver se eu estava estudando, eu falei, não mãe, eu estou estudando. Foi uma pequena mentira, mas é mentiras pequenas que destroem a tua fé. Porque a palavra de Deus fala, não minta uns aos outros. Quando você tem fé que lembra dessa palavra, você não quer mentir. Pequenas coisas na nossa vida que fazem diferença. Pequenos ressentimentos, pequenas discórdias. Às vezes você brigou com sua esposa, uma coisinha de nada. Deixa para lá, depois se resolve, né? Depois a gente já está de boa aí. Nunca pede perdão. Passa a colher por cima, depois abraça a esposa 2 dias, 3 dias, ou o esposo. Já foi, já passou, águas passadas, mas não pediu perdão. Toda mágoa, todo ressentimento, por menor que seja, tem que pedir perdão. Tem que pegar o hábito de dizer assim, filho, desculpa, perdão, falei com você daquele jeito ali, mas é que eu estava com a cabeça quente, enfim, perdão. Filha, mesma coisa. E às vezes nós fazemos isso, desprezamos os pequenos detalhes, e aí quando você vê, você está aquela pessoa seca, o Espírito Santo não age mais para nada, você fala, meu Deus, eu me esforço, eu tento, eu vou na igreja, eu não consigo cantar como os outros, eu não consigo enxergar como o pastor prega, como o presbítero fala, eu não consigo enxergar como a pastora ministra, porque sua fé está morrendo, porque você está desprezando pequenas coisas na sua vida. Dê atenção a esses pequenos detalhes, e você vai ser curado e curada em nome de Jesus. Dê atenção a esses pequenos detalhes. Penúltima lição, Deus quer que creiamos somente na sua palavra. Crer somente em Cristo é crer na palavra de Deus. Não fique esperando ver alguma coisa, alguém soprar na sua cabeça, dar o negócio ungido para você ser curado. Esquece isso, irmão. Creia. Quem crê anda pela fé, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não se agrada dele. Viver pela fé, eu vou marchar hoje para a igreja, eu estou destruído aqui interiormente, mas eu vou marchar para a igreja. Eu estou sozinho na solidão, não tenho um companheiro, não tenho uma companheira, mas eu vou marchar para a igreja. Na minha casa as coisas vai ruim, hoje eu comi só um pouco de feijão com arroz, não teve mistura, mas eu vou marchar para a igreja. Vai marchando, de fé em fé, e Deus vai derramando a bênção, Deus vai curando, Deus vai sarando. E a última lição, quando Deus libera uma palavra em sua vida, Ele sempre vai confirmar o que prometeu. Amém? Quando Deus promete, Ele faz. Quando é de Deus, tem confirmação. Deus fala, Deus confirma. Jesus falou com aquele homem, quando ele chegou na sua casa no dia seguinte, confirmação. O que ele falou, aconteceu. Então, é isso aí, irmãos. Para nós concluirmos aqui, se hoje você chegou aqui pensando, Deus vai fazer algo novo nessa igreja, hoje eu vou lá. Vou ver o novo que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer, Deus já fez. Deus já fez, sim. Você veio com essa expectativa? Amém, porque Deus já fez. Não caiu ninguém aqui, não rodopiou ninguém aqui, não aconteceu nada de extraordinário, nós não sopramos aqui, nós não fizemos nada de extraordinário, mas Deus já fez algo aqui nesta noite. Sabe o que é que Ele está fazendo? Jesus está gerando fé em seu coração, como Ele fez com aquele oficial. Jesus está gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus está gerando fé. Então o Senhor já fez grandes coisas hoje, resta você entender que Ele já fez, e assim sua fé vai crescendo, vai amadurecendo. Então Ele quer que você creia, Ele quer que você creia na palavra que foi pregada aqui, e que por Ele, assim como Ele fez com aquele homem, operou um milagre na vida dele, curou a saúde do seu filho, e curou toda a sua casa. Assim Ele fará contigo. Quando sua fé estiver madura, quando você for crente que frequenta a igreja por causa da palavra, não é crente que vem na igreja por causa de festa. Eu vou porque tem uma apresentação, eu vou porque tem um coral cantando, eu vou porque tem um teatro. Venha constantemente, e você vai ver sua fé crescendo.
crescendo, tomando forma. Quando você vê, você está cuspindo fogo aqui dentro. Amém? Porque a nossa fé vai crescendo. Não é que eu quero me mostrar e mostrar que eu estou alegre. Para que isso? Se eu estiver derrotado de tristeza no meu lugar aqui, é melhor eu ficar quietinho lá, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, cura, mas estou aqui na presença de Deus. Mas se eu estiver alegre, por que é que eu não vou pular? Por que é que eu não vou dançar? Davi, quando a esposa dele, quando Mical falou assim: parece um vadio, se mostrando aí para as suas servas, Davi disse: para o meu Deus eu pulo mesmo. Eu me descubro para o meu Deus, sim. Eu vou dançar na presença dele, porque ele é bom. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.